aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal Psicologia dos Animes. Verdade. E hoje vamos de Guy e a importância de esquecer nomes. Galera, desculpa, tá? Gosto muito desse personagem. Eu não lembro se ele esquece o nome dos outros personagens. De verdade. Porque até então, o que eu sei do Guy com outras pessoas é que o Kakashi é o melhor amigo dele. Ponto. É tipo assim, eu não sei se de verdade acontece isso no anime e passou muito batido por mim, porque eu não lembro que ele esquece o nome dos outros, não. Eu assisti na época, tá? Faz muito tempo. Eu também não lembro Nossa, desse detalhe, não. Nada. Lembro de gostar dele, eu lembro dele ter sido considerado o melhor ninja até então. O melhor de todos pelo Madara! Exatamente. Não. Lembro da superação dele ser a maior inspiração, né, pro nosso querido Rock Lee. Nossa, velho. Eu gosto muito dele, do Rock Lee, da interação dos dois, do desenvolvimento dos dois. Exato, do desenvolvimento Pena dos dois. que depois eles são jogados de lado um pouquinho. Um pouquinho não, totalmente, né? Porque no Shippuden, meu Deus do céu, o Guy só vai brilhar basicamente no final. E é isso. E o Rock Lee brilha lá no começo, né? Então, galera, gostamos muito de trazer o Psicologia, principalmente desse personagem Naruto e de relacionamento dos animes, porque gostamos de aprender e entender muito mais do personagem. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã e todo sábado gameplay. Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Pela responsabilidade por nosso... Nossa, boa! Engraçado que eu leio a metade em mente e a metade eu falo aqui, né, gente? Desculpa, mas eu li toda, tá? Não nos tornamos sábios pela lembrança do nosso passado, mas pela responsabilidade do nosso futuro. É legal? Do nosso futuro, é legal, isso legal. mesmo. Falta de talento natural, rivalidade com Kakashi. Kakashi, sei. Habilidade de deixar o passado pra trás. Acabar bom. Maito, Guy. Eu sou o Rafael, psicólogo, e às vezes, de fato, você precisa esquecer alguns nomes. Curta, se inscreva no canal, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Personagem que não olha pro passado. O Guy é com certeza um dos personagens mais resilientes dos animes. É verdade. Quando lembramos de resiliência, lembramos do Rock Lee. Lee é o mais famoso, mas aquele que trouxe maior motivação, pessoalmente, pra mim, foi o Guy. Sem o Guy, não existe Rock Lee. O Guy é o forte exemplo de como o ambiente pode moldar boa parte da nossa vida. E também mostra como você pode ir além do ambiente e além das circunstâncias. É difícil fugir da realidade imposta, mas também você não precisa ser definido totalmente pelo seu passado. O Guy nunca foi um ninja com talento natural. Na infância, o Guy não era nem um dos melhores. Galera, a gente gosta demais gosta demais de uma frase que até então era uma base sólida para a obra Naruto, que é o esforço supera o talento natural. Cara, isso eu achava da hora demais. Pena que no final o Kishimoto esquece isso e o Naruto é a reencarnação. Mas até lá, meu amigo, é incrível. A gente torce pelo Guy, torce pelo Rock Lee, torce pelo Naruto. E eu queria muito que fosse com isso até o final. Muito, de verdade, mas muito. Porque meio que no final parece que ele quebra a própria narrativa, exatamente. Né? Enfim, não é sobre isso o vídeo, tá? É verdade, volta. Da academia. E por causa disso, e pelo motivo também que ele admirava muito o seu pai, o Dai, que era alguém absurdo, tinha muita técnica em taijutsu, o Guy se apaixona pelo taijutsu. Ele começa a ignorar que ele é ruim em ninjutsu e genjutsu e foca no taijutsu. O Guy, ele vivia treinando pra impressionar o seu pai. Detalhe é que o pai dele era só um genin, ou seja, ele era forte, mas não era visto pela sociedade ou pelas pessoas como alguém forte. Uma vez, o Guy ficou bem irritado porque estavam zoando o pai dele. Aí ele foi pra cima de alguns ninjas mais velhos, acabou apanhando e foi pro hospital. Ou seja, ele tentava defender o seu pai. Ele se preocupava muito com a opinião dos outros. Essa resiliência que o Guy tem, que eu citei no começo do vídeo, não era algo que ele tinha desde o início. Essa resiliência dele foi moldada com o tempo e com a experiência que ele teve. Porque quando ele era criança, ele ficou desesperado quando ele percebeu que não seria bom em nem ninjutsu, nem genjutsu. Ele teve que ressignificar tudo isso. O pai dele, o Dai, resolveu ensiná-lo a técnica dos 8 portões. E atenção, ele só poderia fazer isso se isso fosse para proteger outra pessoa. E aí o Dai acaba mostrando isso na prática, porque pouco tempo depois, o Guy e os seus companheiros foram
foram atacados pelos 7 espadachins da névoa, foram salvos pelo Dai, que usou os 8 portões. Isso marcou o Guy. Talvez esse seja o principal ponto que fez ele mudar. O Guy era inferiorizado pelos outros por causa da sua falta de talento, mas foi justamente isso que fez ele ser um dos melhores ninjas. Ou seja, justamente sua fraqueza se tornou sua maior força. Pega Na essa. infância, Nossa. o Guy era extremamente essa. inseguro e se preocupava muito com a opinião dos outros. Após ele se tornar adulto, isso meio que mudou por completo. Nosso cérebro prioriza a sobrevivência primeiro e todo o resto em segundo. Ele cria um fluxo interno de pensamentos baseados em sobrevivência, usando uma rede de pensamento automática chamada de rede de modo padrão. A rede de modo padrão escaneia o ambiente em busca de ameaças potenciais e se apega a dados que sugerem que não estamos seguros. Só que ela não presta tanta atenção assim a coisas que nos deixam mais seguros, como as pessoas que nos amam ou que dão feedback positivo. Esses comentários não despertam o interesse da rede de modo padrão. É por isso que damos valor e muito à opinião dos outros sobre a gente. Somos muito propensos a dar atenção àqueles que nos rejeitam e nos tratam mal, como era o Guy no passado. Só que isso mudou no personagem. Isso mudou a vida dele. O Guy, após se tornar adulto, ele decide viver uma vida baseada nos próprios conceitos dele. Uma vida extremamente fiel a si mesmo. Por exemplo, ele é bastante competidor. Essa competição que fez ele se aproximar do Kakashi. É O Kakashi e o Guy são bem diferentes. O Kakashi sempre foi mais habilidoso que o Guy. O Kakashi também sempre foi mais quieto, mais introvertido. E como dizia o Danzo, mais sombrio também. O Kakashi tinha uma escuridão que o Guy não tinha, justamente pelo passado dele. Só que o Guy admirava o Kakashi pela sua força e controle. E foi aí que se iniciou a rivalidade entre os dois. Rivalidade que é unilateral, só do Guy. O interessante é que o Guy, ele propõe um desafio e ele vai cumprir aquilo mesmo se ninguém estiver vendo. Ele agora não se importa tanto assim com o que as outras pessoas pensam dele. O Guy criou um desafio onde ele iria andar 500 voltas em torno de Konoha com suas mãos, se ele perdesse um Jokenpô contra o Kakashi. E de fato ele teve que fazer isso. E não parou mesmo quando ninguém estava vendo. O Guy não fazia isso ou fazia qualquer coisa pra mostrar para as outras pessoas, mas apenas para si mesmo, para a sua melhora como ninja. A chamada motivação intrínseca. Motivação intrínseca é o impulso que vem de dentro, sem nenhuma recompensa externa ostensiva. Você faz algo porque é inerentemente agradável pra si mesmo, e não por causa de qualquer recompensa antecipada, prazo ou pressão externa. Diferentemente de recompensas extrínsecas que podem perder seu apelo ao longo do tempo, a motivação intrínseca fornece uma fonte durável de energia e perseverança. Como mostram alguns estudos, ela nos alimenta mesmo diante de desafios e contratempos, permitindo que permanecemos resilientes e comprometidos com nossos objetivos. Esse é o motivo da energia infinita do Guy. Dificilmente algo desmotiva ele. É como se ele estivesse dentro de uma barreira que impede ele de desanimar, de desistir. Que ele desanime por razões externas. É como se só ele tivesse esse poder. A rivalidade que ele cria com o Kakashi é isso. É com a intenção de melhorar, de se tornar mais forte. Ele fazia desafios. Ele perdia. Ele tinha que pagar o preço. As pessoas riam dele. Mas agora ele não se importava mais. Era como se o Guy estivesse livre agora. E não estar preso à opinião dos outros era o grande fator dele conseguir avançar mais. Cara, isso é uma das coisas que eu mais gosto desse personagem. Diferente lá do outro vídeo de Naruto que nós vimos, que foi do Shikamaru, lá no vídeo eu falei que eu nunca gostei tanto assim. É aqui o oposto. Lógico que quando o Lee aparece e o Guy, a gente tem aquela estranheza, né? Por quê? Porque até então todos os personagens eram muito bem desenhados, colorido e bonito. E aí o cara aparece com cabelo de cuia, velho. Dois dedos de sobrancelha. Aí me quebra, porque o Naruto fica assim, ó, sobrancelhudo. Porque o cara justamente tem duas taturanas aqui. Aí a gente fica assim, meu Deus, mano, será que esse boneco aqui é brabo? Aí ele cala a nossa boca, porque nem o Sasuke consegue. O Sharingan já, né? Com o Sharingan da Chope ainda, porque só tem duas bolinhas pretas. Mas nem com o Sharingan ele consegue enxergar o Lee. Pra você ver a velocidade. Aí depois daquela parada dos pesos, acabou, meu amigo. Cada vez mais que o anime do Naruto mostra, tanto o Lee quanto o Guy pra gente, a gente quer ver eles mais. E eu acho que isso foi até então uma ótima ideia, só que depois não foi bacana, porque saiu. Eles não eram mais o foco agora. Nossa autoestima está em problema quando buscamos a validação dos outros, porque ela fica dependente do externo, de fora. Quando você busca essa autoestima, quando você quer fazer algo legal sem a necessidade de mostrar aos outros, sua autoestima fica mais preservada. Como acontece com o Guy. Ele coloca o cabelo do jeito que quer, ele se veste do jeito que quer. Se ele se preocupasse muito, ele seria preso e não poderia ser autêntico. Esse é o motivo determinante dele ter um aluno favorito, o Rock Lee. O Rock Lee admira muito o Guy, assim como o Guy admirava muito o Dai. O Rock Lee segue as instruções dele. E um motivo bem importante disso acontecer é que o
Guy, ele segue o que ele fala, segue o que prega. Existe uma heurística que diz que a maioria de nós usa para determinar o que fazer, pensar, dizer e comprar, o chamado princípio da prova social. Para olharmos o que é correto, olhamos para o que as outras pessoas estão fazendo. Em seu famoso livro Influence, o psicólogo Robert Cialdini escreve: seja a questão o que fazer com a caixa de pipoca vazia em um cinema, quão rápido dirigir em um determinado trecho da rodovia ou como comer um frango em um jantar, as ações daquele ao nosso redor serão importantes para definir a resposta. A prova social é um atalho para a gente decidir como agir. Usamos a decisão dos outros como uma espécie de heurística. O atalho mental. Basicamente, o exemplo importa. Interessante que o Guy, quando tem um problema, ele procura resolver o problema. Ele faz a pergunta certa. Olha só, os nossos cérebros são programados para buscar as respostas das perguntas que fazemos a nós mesmos. Na psicologia cognitiva, isso é conhecido como efeito pergunta-comportamento. Uma vez que a pergunta é feita, nossas mentes começam a trabalhar, às vezes inconscientemente, para resolvê-la. Isso significa que quando fazemos perguntas negativas, como por que eu sou tão ruim nisso, os nossos cérebros tendem a buscar evidências para confirmar a suposição por detrás da pergunta. Por outro lado, quando mudamos a pergunta, colocamos mais ela baseada em possibilidades, como posso melhorar isso, criamos uma trajetória diferente. Agora nosso cérebro busca uma resposta para lidar com a situação de maneira positiva. E o Guy e o Rock Lee se assemelham nisso. Eles sempre estão em busca das perguntas que vão resolver os problemas. E isso ajuda na resiliência do Guy. Por isso que ele não desiste. Frequentemente vemos a resiliência como uma série de conjunto de componentes necessários que os indivíduos devam possuir e aplicar para se recuperar das coisas. Só que não há respostas definitivas sobre o que torna as pessoas resilientes. Um estudo do pesquisador George Bonanno sugere que a resiliência é um conceito altamente individualista. Na verdade, muito do que constitui resiliência não é compreendido pelos pesquisadores. Em vez disso, a resiliência é multifatorial e pode variar de pessoa para pessoa. Mas no caso do Guy, podemos colocar essa resiliência dele na forte habilidade que ele tem de deixar o passado para trás. Entendi. Existe um jeito curioso do Guy expressar isso, que é na forma que ele esquece dos seus oponentes. Ele esquece o nome dos oponentes. É uma metáfora que diz que ele não está preocupado com o que passou, que ele foca no futuro. E assim, o passado é importante. Ele explica o nosso comportamento. Só que se você ficar muito lá, pode significar um problema. Imagina se o Guy ainda se importasse com as pessoas igual quando ele era criança, indefesa. As situações às vezes mudaram completamente. Você é definitivamente outra pessoa. Mas mesmo assim, você pode estar lá em um cenário que não existe mais, em uma realidade que não se adequa mais ao seu eu atual. Às vezes isso é difícil de fazer porque somos feitos de memórias. Entenda que a maneira como a memória funciona é que o seu cérebro tenderá a trazer à tona memórias que sejam consistentes em como você está se sentindo atualmente. Se você estiver se sentindo solitário, seu cérebro vai ativar memórias da época que você se sentiu rejeitado e sozinho. E você começa a reviver seu passado doloroso. Isso ajuda a explicar porque o Guy não está preocupado com o passado, porque ele não pensa nele. Ele está animado e motivado com o que está acontecendo com ele no momento. Isso significa que ele não precisa buscar no passado uma sensação similar, porque o passado dele não foi positivo em alguns aspectos. Se você habitualmente rumina sobre sua vida anterior, pode ser regularmente revisitado por sentimentos de raiva, culpa, ressentimento, tristeza ou vergonha, ou ficar obcecado com pessoas, ou guardar ressentimento. Pessoas com um transtorno depressivo maior costumam passar por isso, costumam ficar muito presas às memórias do passado e passam a revivê-las o tempo inteiro. A depressão é multifatorial, mas por toda essa confiança e pensamento no futuro, poderia dificultar que Guy tivesse algum dia depressão, visto que a grande característica de pessoas com depressão é justamente a enorme dificuldade de ver esperança no futuro. É como se tudo ficasse nublado. Guy foca no presente, no futuro e no processo. Para alguém conseguir por tanto tempo manter uma motivação para atingir objetivos, a pessoa precisa aproveitar o processo tanto quanto o resultado. Em vez de pensar apenas na recompensa final, você precisa aproveitar a jornada até chegar lá. E aí entramos no último ponto, a força da juventude. Guy para mim é o personagem mais feliz de Naruto. Não consigo encontrar outro personagem que esteja tão motivado com a vida quanto ele. E é justamente essa força da juventude, ou uma espécie de otimismo. Estudos mostram consistentemente que um pensamento mais otimista está associado a uma ampla gama de resultados positivos na vida. Pessoas que mantêm uma perspectiva positiva desfrutam de melhor saúde física, maior sucesso em suas carreiras, conexões sociais mais fortes e vidas mais longas. Os otimistas tendem a se envolver em comportamentos mais saudáveis, justamente pela esperança de que aquilo vai causar um efeito no futuro. O otimismo também foi associado à atividade no giro frontal inferior, uma região do cérebro envolvida no processamento de erros durante tarefas de atualização de crenças. O giro frontal inferior é mais ativo ao processar informações desejáveis e mostra menos atividade em lidar com coisas indesejáveis. Como mostra esse estudo, sugere que os otimistas atualizam suas crenças com mais precisão ao receber notícias positivas e são menos precisos quando confrontados com notícias negativas. E talvez esse seja o grande segredo do Guy. Quando as pessoas antecipam resultados positivos, a dopamina é liberada, reforçando esse comportamento otimista. Isso cria um ciclo de feedback no qual o
pensamento otimista leva a experiências emocionais positivas, o que, por sua vez, fortalece os caminhos neurais associados ao otimismo. Claro que isso tem um custo, pode ter um custo muito alto, como teve pro Guy. O Guy abriu os 8 portões, assim como o pai dele tinha feito, para derrotar o Madara. Ele conseguiu mais ou menos ali o seu objetivo, mas quase perdeu sua vida no processo. Ou seja, mesmo esse otimismo em todas essas situações do Guy trouxeram coisas negativas. Tudo exige um custo, até mesmo o excesso de otimismo. Schopenhauer dizia que a esperança e o otimismo distorcem a avaliação correta da probabilidade pelo intelecto. Sabemos que o otimismo em excesso pode ser um problema, mas temos a tendência a sermos pessimistas. Se o Guy permanecesse na visão dele do passado, nunca ele atingiria, talvez, o nível que ele conseguiu alcançar. Nem conseguiria influenciar as pessoas que eram importantes pra ele. Essa é a maior lição do personagem. A grande capacidade de seguir em frente e não olhar pra trás. Talvez você esteja precisando fazer isso. Talvez, assim como o Guy, você precisa esquecer alguns nomes. Quando escolhemos voltar ao passado o tempo inteiro, é doloroso, improdutivo, pois é como se você levasse uma pedra gigantesca em seus ombros. Quando você entra em um carro, pressiona o pedal do acelerador, você não olha pra trás porque quer seguir em frente. Especialmente se você quiser seguir em frente da maneira mais segura, rápida e eficaz. E isso também se aplica à vida. Para seguir o seu caminho, você precisa manter os olhos na frente. Por isso, não olhe muito para trás, a não ser que você queira repetir um caminho. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Você errou com chave de ouro, viu? Cara, essas frases do final é sempre muito impactante, né, velho? O cara é bom. E me fez gostar ainda mais do personagem. Cara, sim, eu gostava do Guy, mas até então eu não tinha visto por esses olhos. Porque eu gostava dessa parte da motivação, dele mesmo não ter ninjutsu, nem genjutsu, focar naquilo que é bom. Tanto é que eu gosto até nisso também. Até lá no Kimetsu tem uma parada parecida com o Zenitsu. O velho lá, que é o mestre dele, ele fala assim, ó, velho, não importa se tu não consegue as 10 formas. Se tu consegue só a primeira, meu amigo, faça a primeira ser a melhor de todas as primeiras que existe. Pra que não precise existir uma segunda, né? Exatamente. Faça tão bem a primeira. Cara, isso eu acho incrível. E o Rock Lee pegando todo esse back, tudo que é de inspiração pra ele do Guy, cara, pra mim, até então são os melhores personagens, é a melhor dupla de Sensei e aluno. Desculpa aí se falar, ai, não, Kakashi e Sasuke. Não é. Ah, Naruto e Jiraiya. Eu acho que não. Pra mim, a melhor dupla de Sensei e aluno é eles dois. Porque a gente se identifica, porque, meu amigo, se você não se identificar, eu acho que é complicadíssimo. Assim, pra mim, tá? Porque eu acho que é muito natural a gente, na nossa cabeça, achar que a gente não é bom o suficiente por não saber fazer tudo. E ele vem dizer assim, meu amigo, você pode não saber fazer tudo, mas foca naquilo que tu é bom. Que algum dia, com certeza, vai se destacar dentre todos os outros que sabem de tudo. Eu acho isso sensacional, meu Deus do céu. Então, galera, já deixa aí nos comentários outra indicação desse canal, porque esse canal é incrível e cada vez que a gente traz um vídeo aqui, gosta mais dele. Meu Deus do céu, então, galera, é isso. Estamos por agora. Até a próxima.